Oi, gente, vamos prosseguir aqui nos estudos das ações de iniciativa do fisco. No vídeo anterior, nós tratamos da ação de cautelar fiscal. Nesse vídeo, nós trataremos da ação de execução fiscal. E eu inicio falando que a ação de execução fiscal ela é um processo que visa liquidar um crédito de natureza tributária ou não tributária, oriundo de um ente público, pode ser da União, dos Estados, do Distrito Federal, do município, ou de autarquias desses entes, correto? Essa ação ela é obrigatoriamente instruída com a certidão de dívida ativa, que é a CDA, que trata-se de um título executivo extrajudicial, certo? A lei que rege essa ação é a Lei 6.830 de 80. Ela só é aplicada a esse tipo de ação subsidiariamente disposições do Código de Processo Civil, ou seja, obrigatoriamente ela é regida pela Lei de Execuções Fiscais, que é a 6.830/80. Certo? E aí, no que não houver disposição nessa lei, é aplicável as disposições do Código de Processo Civil, certo? A ação ela pode ser proposta em face do devedor, do fiador, da massa falida, do espólio, de sucessores a qualquer título. Essas possibilidades elas vêm trazidas lá no artigo 4 da Lei de Execuções Fiscais, assim como no artigo 6º ele trata da petição inicial e diz a que juízo deve ser dirigido. Como é que eu vou saber qual que é o juiz competente para protocolar a ação de execução fiscal? Gente, é muito simples. Se essa execução ela se trata de débito oriundo da União, obrigatoriamente vai ser proposta em uma subseção ou em uma seção judiciária, porque é a Justiça Federal que é competente para fazer esse julgamento, certo? Agora, se tratar de execução fiscal municipal ou estadual, mesmo distrital, ela vai ser protocolada no juízo comum, na justiça estadual, né? Na comarca onde aquele contribuinte ele é domiciliado ou onde ele se encontra, certo? O artigo 7º da LEF ele vai estabelecer que, por meio do despacho, o juiz ele vai deferir ou indeferir a ação de execução fiscal, e esse despacho ele também vai importar na ordem de qual procedimento vai ser adotado. O primeiro procedimento a ser adotado é a ordem de citação. Ou seja, esse despacho ele pode servir tanto como mandado de citação. Como é que funciona? A Lei de Execuções Fiscais, ela diz que o contribuinte ele deve ser citado de modo pessoal, por meio de carta com aviso de recebimento. Ponto. Esse daí é a primeira tentativa de citação deve ser feita dessa forma. E aí, o que acompanha? Como é que essa citação é feita? É encaminhado para o contribuinte que agora é executado a cópia da CDA, que é a cópia da certidão de dívida ativa, a cópia desse despacho que determinou a citação e a cópia da petição inicial da fazenda que está entrando com essa execução. Para quê? Para que aquele contribuinte que agora é executado, a gente tem que lembrar que nesse tipo de procedimento ele é chamado de executado, ele saiba qual que é o montante do débito, né, em virtude de que foi ajuizada aquela execução, né, e quem é o ente que está ingressando com aquela ação. Ponto. Não foi possível fazer a citação por meio de carta com aviso de recebimento. O que se faz? É determinada a citação por meio de mandato, né? O oficial de justiça vai atrás daquele executado para fazer a citação. Não foi possível citar por meio de mandato. Pode tentar fazer por hora certa. Não conseguiu? É admissível que a citação do executado se dê por meio de edital. Inclusive, tem súmula do STJ que assegura isso, certo? Gente, e aí? O executado ele foi citado, o que ele pode fazer? Ele pode, no prazo de 5 dias, pagar aquela execução fiscal ou garantir ela pelos meios que foram dispostos lá no artigo 9º, quais sejam o depósito em dinheiro, a fiança garantia ou seguro garantia, a nomeação de bens próprios à penhora ou a indicação de bens de terceiros à penhora, certo? Mas para que seja admissível esse oferecimento de bens, é necessário que a fazenda pública concorde, certo? E ainda ele pode discutir aquela execução, né, por meio da oposição de embargos à execução, e é necessário que se garanta essa execução, e aí é um assunto para a próxima aula, ou apresentar uma exceção de pré-executividade, que é uma petição mais simples, né, que ela trata somente de questões de ordem pública, certo? Bem, e na hipótese do contribuinte ele não garantir essa execução, ele não efetuar o pagamento,
e nem indicar bens à penhora. O que é que vai acontecer? O magistrado, ele pode proceder com a decretação da indisponibilidade de bens, né, com fundamento no artigo 185-A do CTN. E essa indisponibilidade, via de regra, ela é feita por meio do sistema Bacenjude, que consiste no bloqueio de ativos financeiros, né. O magistrado, ele determina o bloqueio de valores nas contas do executado, até o importe que supra, né, que quite aquele débito que vem junto com a fazenda que está entrando com a execução fiscal. Se não for localizado ativos financeiros, não tem conta esse executado, o que vai acontecer? Vai ser feita a busca de bens penhoráveis, né? Pode ser imóveis, pode ser automóveis, joias, bens preciosos. Então, assim, efetuada essa penhora de algum desses bens, eles vão ser levados a leilão. E aí, para o leilão, é necessário que se obedeça a alguns procedimentos, por exemplo. É necessário que haja publicação, pelo menos uma vez, no Diário Oficial daquela acha pública, que seja fixado por 2 vezes o edital comunicando aquela acha pública lá no juízo competente, no juízo onde está tramitando essa execução. O tempo entre entre um edital e outro deve ser de no máximo 30 dias e de no mínimo 10 dias. Bem, e aí a Fazenda Pública, ela é intimada acerca da realização daquela acha pública. Bem, os bens, objetos de construção que vão à acha pública, eles só podem sofrer alienação por meio do leilão público, certo? No entanto, é possível que a Fazenda Pública ela proceda com a adjudicação de bens ou dos objetos da penhora, né? Certo. E aí, a gente já sabe que pode ser proposta, tem um sujeito ativo, tem um sujeito passivo, e aí quando ela é proposta contra uma pessoa jurídica, o STJ ele entende que a ação que ela é proposta contra uma pessoa jurídica, que se verifica que o sócio-gerente ele agiu com excesso de poder, que ele infringiu a lei, que ele infringiu o contrato social, o estatuto da empresa, ou mesmo que ocorreu a chamada dissolução irregular da empresa, é possível que aconteça o redirecionamento dessa ação. Ou seja, vai figurar no polo passivo tanto a empresa, que é a pessoa jurídica, quanto esse sócio-gerente, né? A ação vai tramitar em face dos dois. E por fim, eu queria só trazer uma curiosidade para dizer que mesmo sendo objeto de execução fiscal, o crédito é possível que se faça o parcelamento dele. Não existe nenhuma determinação legal que impeça que um crédito objeto de execução fiscal seja parcelado. Sendo feito esse parcelamento, essa ação ela deve ser suspensa, porque o parcelamento é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito. E aí, se o pagamento ele for efetivado, né, terminou o parcelamento, pagou todinho, a ação ela vai ser extinta com resolução de mérito, né, porque foi quitado aquele débito. E se não for efetivado o pagamento, ou houver a quebra desse parcelamento, a ação ela vai voltar a tramitar do ponto onde ela parou, e aí vai dar prosseguimento, seja por meio de bloqueios ou de penhora, né, desses moldes que a gente já apresentou aqui. Gente, por hoje é isso. Até a próxima aula, e eu fico à disposição para que vocês me procurem se tiverem algum tipo de dúvida. Tchau, tchau.